As religiões de um verso só. Qual o fundamento da teoria da prosperidade? Existem diversas religiões porque as lideranças delas gostam de escolher posições pessoais. E assim como só pode ter uma verdade, as que são diferentes dessa verdade estão na mentira. Mas como seria isso? Primeiro devemos entender que a Bíblia é um livro e este livro contém partes da verdade que devem ser montadas. A verdade é algo extremamente amplo e que nenhum homem tem a capacidade de conhecê-la por completo, e sim por partes. E cada parte sozinha não é a verdade. Mas dessa forma deve-se procurar outras partes para ter uma compreensão maior da verdade. Mas as igrejas pegam um verso da Bíblia e colocam suas posições de ideias. E isso é uma ferramenta de Satanás. Não porque esteja falando mal da pessoa, mas porque a Bíblia diz que essa é a ferramenta. Em Mateus 4:3, temos um relato em que Jesus estava no deserto e o tentador apareceu para ele e disse, para Jesus transformar as pedras em pães. Veja que Jesus estava com fome, e seria lógico que ele transformasse as pedras em pães para comer, visto que já havia transformado água em vinho. Mas a verdade não é parcial. Ela tem um conjunto organizado. E Jesus disse em Mateus 4:4, que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas por que Jesus falou isso? Observe que Jesus estava falando sobre a palavra que procede da boca de Deus. Podemos ler em outro verso, em João 6:38, em que Jesus disse, que diz que Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Assim, o uso do termo procede da boca de Deus define que se Deus dissesse para Jesus transformar as pedras, ele transformaria. Mas o conceito seria que Jesus obedece à vontade de Deus e não à vontade do tentador. Mas ainda podemos ler em Mateus 4:6, em que Jesus é levado em um local bem alto e o tentador diz para Jesus, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Aqui temos o exemplo de religiões de um verso só. É necessário uma organização de versos para que não seja enganado, como o tentador estava tentando fazer. O tentador citou um verso da palavra de Deus, mas Jesus respondeu em Mateus 4:7, que não deveria tentar o Senhor Deus. E isso é uma coisa que muitas religiões fazem sempre, tentam a Deus. Um exemplo disso é a teoria da prosperidade. Na teoria da prosperidade, define que um ministro possa definir a uma pessoa que receba a prosperidade, normalmente monetária. A grande questão dessa teoria remete que aqueles que não têm prosperidade é porque estão em pecado. Mas se lemos o verso em Mateus 8:20, em que Jesus cita que não tem onde reclinar a cabeça, definindo que quem desejaria andar com Jesus estaria pobre, pois Jesus não teria riquezas monetárias. E ainda temos o verso em João 16:33, em que Jesus diz que no mundo os servos dele teriam aflições. De fato, existem textos e mais textos bíblicos que definem que riquezas monetárias não são o fundamento da bênção de Deus e que os que seguiam essas verdades bíblicas normalmente eram muito pobres monetariamente falando. O que temos aqui é novamente a utilização de um verso sem observar os outros versos. A teoria da prosperidade usa um verso bíblico, por exemplo, Filipenses 4:19, que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas as pessoas esquecem de ler corretamente o verso, pois suprir a necessidade depende de quem julga a necessidade. Jesus, por exemplo, ficou muitos dias sem comer. E como se define a necessidade medida? Assim, existe um grande problema na teoria da prosperidade, pois a pessoa determina a necessidade por sua vontade, quando o servo de Deus segue a vontade de Deus, e assim Deus que determina o que é necessidade.
Na teoria da prosperidade, o que vemos é que pessoas definem nas suas ações um Deus que é servo, quando o real é um Deus que é Senhor. Podemos ver um texto em Mateus 21:22 que diz: "E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão." A utilização desse verso parece com o verso que Satanás usou para que Jesus pulasse de uma grande altura. Como tudo que alguém pedir, ele recebe. Então, se ele pedir para se tornar Deus e destruir o mal, então ele receberá. Veja, não tem menor lógica usar o verso desse modo. Lembre-se que os versos necessitam de complemento para serem analisados corretamente, pois recairia no mesmo conceito em que Jesus pudesse pular, pois os anjos o salvariam. Mas Jesus não pulou, pois disse: "Não tentarás o Senhor teu Deus", que é um complemento do texto usado pelo inimigo. E em 1 João 5,14 podemos encontrar o complemento. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Veja o complemento, define que Deus nos ouve quando pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus. Então, o tudo está ligado em tudo o que for da vontade de Deus, e dessa forma o texto tem sentido. Normalmente, os contrários às Escrituras usam de versos isolados para negar as Escrituras, o que demonstra claramente a ignorância bíblica. De fato, todos os estudos, seja bíblico ou não, têm que ser analisados de diversos modos para ser compreendidos com clareza. Ser mestre de uma frase só apenas determina o tamanho da falta de conhecimento e a grandiosidade da arrogância do indivíduo. Da mesma forma, estão as doutrinas e as igrejas de um verso só. Houvesse a aceitação de estudos mais profundos e detalhados, mesmo contrários às vontades populares, e as doutrinas contrárias deixariam de existir. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.